Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Vazou o time extremamente defensivo que será utilizado por Ramon Dias na partida contra o Bahia nesta quarta-feira. Jogadores vetados pelo departamento médico e novidades na equipe titular com mudança de esquema. Vamos falar também sobre os 7 jogadores que podem deixar o Internacional ao final desta temporada. Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos lá, galera! Estou de volta aqui no YouTube para a gente falar do Colorado, informações importantes do Inter, que já está em deslocamento para a Bahia, dependendo do horário que você está assistindo, pode já ter desembarcado. O Inter, pessoal, que tem novidades muito importantes, porém, 2 jogadores foram vetados pelo departamento médico. Eu trouxe a informação aqui no canal exclusiva um pouco mais cedo e ela se confirma. O Alan Patrick está fora da partida por conta de uma lombalgia que segue, ele vai perder o 2º jogo consecutivo com a camisa do Internacional. Outro jogador que foi vetado é o Aguirre, que levou uma pancada no último jogo, sentiu e por isso está fora também desta partida. Lembrando que também não viajou o Carboneiro, que está suspenso, até não sabia do 3º cartão amarelo, acabou levando, está suspenso fora desta partida. Com essas 3 ausências importantes, pessoal, o Ramon Dias, segundo os colegas Felipe Duarte e Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, a quem eu dou todo o crédito aqui dessa informação, porque ela veio através desses 2 colegas, Ramon Dias estaria pensando em mudar o esquema do Internacional. 3 zagueiros, sim, eles permanecem, mas agora com 3 volantes, 3 jogadores mais adiantados nessa segunda linha, tirando um jogador, digamos, dessa linha ofensiva. Para quem esperava Romero entre os titulares, e de fato era uma tendência, não deve acontecer. Segundo os colegas, o Inter vai jogar no meio-campo com Thiago Maia, Luiz Otávio, que volta de lesão, voltou a treinar na segunda-feira, e Bruno Gomes. Esses vão ser os 3 meio-campistas do Internacional, que, claro, vão se somar aos alas Alan Benítez e Bernabei, e aos atacantes Vitinho e Borré. Então, não tem Oscar Romero, não tem Gustavo Prado, esse é o time mais defensivo do Internacional que eu já vi nos últimos anos para enfrentar o Bahia. Vocês estão pensando, pô, o Sonda esqueceu da zaga. Não, vamos então ao time completo, porque ele tem Ivan no gol, como eu disse, na ala direita o Alan Benítez, na zaga 2 mudanças, saem Juninho e Cleiton Sampaio, voltam Vitor Gabriel e Mercado. O Mercado foi preservado na última partida, ficou no banco, não jogou, e o Vitor Gabriel estava, digamos, sem poder atuar por conta do seu empréstimo junto ao Sport. Então os 2 retornam e voltam ao time titular. Então essa é a defesa, com o Bernabei na ala esquerda. Meio campo tem Thiago Maia, Bruno Gomes e também o Luiz Otávio o mais recuado, e na frente 2 jogadores, o Vitinho e o Borré. É um time realmente bem defensivo do Internacional. Eu gosto dessa postura, porque vamos lá, o Inter não é time hoje para competir com o Bahia. O Bahia é muito mais time que o Internacional. Você pode achar isso um absurdo, você pode debater a questão do peso da camisa, da história, mas futebol são 11 contra 11 e hoje os 11 do Bahia são bem melhores que os 11 do Inter, ainda sem contar o fato de estarem bem mais adaptados a um treinador que é o Rogério Ceni, que é bom treinador, conhece bem o grupo e sabe armar esse time do Bahia, que na última rodada goleou o Grêmio por 4-0. Então, muita cautela. Eu acho que esse é um time talvez não ideal, mas muitas peças estão fora, e é o time que o Ramon Dias entende que vai tentar aí segurar o empate, pelo menos essa é a minha leitura, contra o Bahia na Fonte Nova, jogo amanhã às 7 horas da noite, e toda a cobertura você acompanha aqui no canal. Vamos lá, galera, falar sobre montagem do elenco em 2026 e jogadores que podem deixar o Internacional. É claro que a gente está projetando aqui muito mais do que, de fato, informando uma mudança,
Mas existe ainda, claro, uma situação a ser entendida como concluída ou não nessa temporada. O Inter precisa garantir a sua permanência na Série A. Tem aí uma pressão do Vitória, com a vitória na última rodada, que acaba pressionando ainda mais o Internacional. Mas eu quero aqui, pessoal, trazer uma lista de 7 jogadores que podem deixar o Inter ao final dessa temporada. Ou seja, que tem contrato se encerrando no fim deste ano, em dezembro de 2025. Eu começo com os jogadores que têm contrato definitivo, depois eu falo sobre 2 emprestados. Gabriel Mercado, zagueiro de 36 anos, tem contrato se encerrando nesse ano. O meia Oscar Romero, de 33 anos também. Bruno Henrique, 36 anos, também contrato se encerrando no final desse ano. Luca Drummond, centroavante de 21 anos, recém-recuperado de cirurgia no joelho, também tem contrato se encerrando neste final de ano. E Cauã Jesus, goleiro, 22 anos, ele que não jogou ainda com a camisa do Inter, também tem contrato se encerrando no final desta temporada. Sobre esses 5 jogadores, pessoal, eu consideraria renovar com 2 e ainda pensando, quem sabe, em um terceiro. Claro que isso é a minha opinião. Eu liberaria o Romero e o Luca Drummond. Eu acho que esses jogadores não servem a longo prazo para o Internacional. O Mercado, dependendo da sua condição física, eu acho que é um zagueiro que ainda agrega. Claro que baixando o salário, tendo menos ganhos em termos do clube, mas eu acho que é um jogador importante, tem liderança. Se tiver condição física para isso, eu renovaria pelo menos por mais um ano aí com o Gabriel Mercado. Bruno Henrique, esse é o que eu mais tenho dúvida, tá? Eu gosto até do Bruno Henrique, eu acho ele um jogador útil para elenco, mas não dá, né? Ganhando o que ganha não dá. Então, baixando muito o salário, fazendo um esforço para ficar, eu consideraria ter o Bruno Henrique como um reserva, para entrar no segundo tempo, para ser um cara de grupo. Por exemplo, eu gosto mais do Bruno Henrique que do Richard, que do Ronaldo, que de outros jogadores que a gente já viu com a camisa do Inter aí nos últimos anos. Agora, para ser titular, obviamente não, então tudo vai depender da questão salarial e do que o Bruno Henrique também está pensando em relação a isso. Na última entrevista, na Zona Mista, ele disse que gostaria de ficar, que gosta de Porto Alegre, está adaptado e que gosta do Internacional. Então a situação do Bruno Henrique eu deixaria em stand-by. E o Cauã Jesus é um goleiro, né, jovem, 22 anos, eu daria aí mais um ano de contrato para ver o que ele pode fazer com a camisa do Inter. Se não der, aí sim, no próximo ano libera esse jogador. Sobre os 2 emprestados, pessoal, esses 2 devem continuar. A gente já tem sinalização importante em relação a isso. Primeiro é o Carboneiro, que é o mais importante dessa lista. 4 milhões de dólares é o que o Inter precisa para ficar com esse jogador. O presidente Barcelos já deu entrevista dizendo que gostaria de permanecer com esse atleta e que o Inter vai fazer todo o esforço possível. O outro é o Vitor Gabriel, que, como eu disse, vai começar a partida de amanhã como titular, ou seja, é uma peça benquista pelo Ramon Dias dentro do elenco e custa só 3 milhões de reais, o que para um zagueiro de Série A do Campeonato Brasileiro de 21 anos é um preço bem baixo que o Inter tem que pagar para o Sport. Então essas 2 negociações estão encaminhadas. Vamos lá, meu saldo aqui de 7 jogadores, eu renovaria com 4, que são Mercado, Cauã Jesus, Carboneiro e Vitor Gabriel, e deixaria o Bruno Henrique ali num ponto de interrogação, liberaria o Romero e o Luca Drummond. Essas são as minhas opções. Quero saber a de vocês também aqui nos comentários. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Eu volto, pessoal, amanhã, dia de Inter, quarta-feira, para a gente falar mais sobre o Colorado aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima!